Olá, RN! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a resposta corporal ao estresse, um tópico muito importante e essencial de sabermos antes de falarmos sobre as desordens do córtex adrenal, Edson e Cushing. Entender a resposta corpórea ao estresse é de extrema importância para nós, antes de introduzirmos as temáticas de Edson e Cushing, que são desordens do córtex adrenal. A resposta fisiológica ao estresse, ela vai modular alguns hormônios que são de extrema importância para nós aqui. E quando nós temos uma desordem na glândula adrenal ou até mesmo na glândula pituitária, nós teremos alterações hormonais que vão se apresentar com sinais e sintomas específicos e muito marcantes. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, como funciona a resposta fisiológica ao estresse corporal? Nós já aprendemos que, durante uma situação de estresse, a glândula pituitária vai liberar o hormônio adrenocorticotrófico, que é o nosso ACTH. Esse ACTH, ele vai viajar pela corrente sanguínea, chegando ali nas glândulas adrenais, que vão responder liberando o cortisol. Aqui vai haver uma retroalimentação negativa. Então, à medida que os níveis de cortisol eles vão aumentar em resposta à estimulação de ACTH, o cortisol vai enviar uma resposta lá para a glândula pituitária, informando que os níveis de cortisol já estão suficientes no corpo em nível de homeostase para poder lidar com aquela situação de estresse. Então, quando a pituitária recebe essa mensagem, ela vai inibir a liberação adicional de ACTH. O ACTH, ele estimula o cortisol. Quanto mais ACTH eu tenho, é esperado que seja maior, mais elevada a secreção de cortisol em resposta a esse estímulo de ACTH. Então, se eu cheguei ali em níveis que mantêm a homeostase, o meu corpo vai gerar essa resposta negativa para que os níveis de ACTH possam diminuir, fazendo com que eu tenha um equilíbrio corporal ali dos hormônios, tá? Essa diminuição do ACTH vai desencadear um controle e um equilíbrio do cortisol, inibindo essa supersecreção de cortisol, tá? Esse é o processo, em suma, o processo fisiológico. Agora, quando há uma disfunção na nossa glândula adrenal, nós não conseguiremos fazer essa resposta ao estímulo do ACTH. Isso é muito importante. Então, em situações em que há uma disfunção da adrenal, por qual motivo, Dani? Uma atrofia, uma hipertrofia, uma hiperestimulação da adrenal, um tumor, uma lesão, uma cirurgia na região de adrenal, tudo isso afeta a secreção habitual desses hormônios. Então, a gente não consegue fazer esse equilíbrio. Aqui, quando há essa disfunção, em situações de estresse, a glândula pituitária libera o ACTH, que vai tentar estimular a adrenal a liberar os corticoides, tá? A liberar o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Se eu tenho uma disfunção, não é possível manter essa resposta fisiológica esperada, tá? E o que a gente precisa entender aqui? Quando a gente falou sobre as glândulas adrenais, lá na aula de overview, nós já aprendemos que as glândulas adrenais, elas podem secretar uma gama de hormônios. Nós temos a região de córtex, que é essa região mais externa, e a região de medula, que é a região mais interna. Quando nós falamos sobre essa região de córtex, que é essa região mais externa, nós teremos a secreção de hormônios essenciais aqui. E o primeiro deles, que você não pode ir para a prova sem saber, é o glicocorticoide, especialmente o cortisol, tá? Então, temos entre os glicocorticoides cortisol, cortisona e corticosterona. Os glicocorticoides, eles estão envolvidos em processos de estresse do nosso corpo, em processos de regulação de metabolismo de carboidratos, de proteínas, de gordura, de sistema imunológico, tem efeitos anti-inflamatórios e antialérgicos. Então, os glicocorticoides são muito importantes para nós aqui.
Outros hormônios que também são liberados pelo córtex adrenal são os mineralocorticoides, especialmente a aldosterona. A aldosterona tem uma função essencial no tocante ao equilíbrio de fluidos, especialmente de eletrólitos importantes para nós, que são o sódio e o potássio. Não tem como nós irmos mais uma vez para a prova do NCLEX sem entender que alterações em ranges de sódio e de potássio podem trazer eventos que vão prejudicar gravemente o meu paciente. Então, quando nós pensarmos em sódio, nós vamos pensar em seizures, convulsões, alteração de status mental. E quando nós pensarmos em potássio, nós vamos pensar muito fortemente em disritmias cardíacas importantes. Ambas as situações são situações que afetam a segurança do meu paciente, por isso são extremamente cobrados na prova do NCLEX, tá? Então, a aldosterona, ela tem essa função mesmo de adicionar, aumentar a reabsorção de água e de sódio no organismo e depletar o potássio. Quanto mais aldosterona eu tenho, mais retenção de água e de sódio eu tenho e mais retenção de potássio. Então, isso é muito importante nós entendermos esse raciocínio. Além disso, nós temos aqui a questão de secreção de alguns andrógenos. Nem todas as literaturas trazem que o córtex adrenal ele consegue secretar essas pequenas quantidades de andrógenos, mas é importante aqui para o nosso entendimento das desordens que vamos aprender nas próximas aulas, tá? Então, pessoal, quando eu penso que as adrenais elas vão secretar glicocorticoides, mineralocorticoides e andrógenos, ainda que em pequena quantidade, e eu relacionar essa secreção de hormônios e os processos importantes que eles estão envolvidos, imunossupressão, aumento de pressão arterial, processos inflamatórios, tá? Dentre outras inúmeras coisas aqui, equilíbrio de sódio, equilíbrio de potássio e de fluidos corporais. Eu preciso entender que as disfunções na adrenal, elas podem desencadear ou uma baixa secreção desses hormônios ou uma alta secreção desses hormônios, e é aí que a gente vai começar a entender a sintomatologia. Então, eu vou dar uma introduzida aqui, pensando em uma desordem da adrenal que pode estar relacionada a uma atrofia, tá? Para que a gente consiga desencadear e desenvolver o raciocínio. O nosso organismo, ele busca equilíbrio de todas as maneiras. Então, muitas vezes, os hormônios, eles acabam recrutando outros hormônios para poder ajudar nesse equilíbrio homeostático. Então, aqui vamos usar como exemplo a atrofia da adrenal. Se há uma atrofia, as células da adrenal estão atrofiadas, há uma disfunção nas adrenais, nós teremos uma baixa secreção dos hormônios que são emitidos pelas adrenais. Então, glicocorticoides como cortisol, mineralocorticoides, andrógenos, todos eles estarão diminuídos. Então, quando a gente vai pensar na resposta esperada ao estresse e a gente tem uma adrenal que não está funcionando adequadamente, eu terei um estímulo que gerou estresse no organismo, o ACTH que foi liberado pela pituitária, o ACTH ele está aumentando e está estimulando a adrenal a emitir o quê? Cortisol, aldosterona, andrógenos. Entretanto, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma hipossecreção hormonal. As minhas adrenais, elas estão atrofiadas. Então, elas não vão conseguir secretar os hormônios para responder ao ACTH aqui. Então, eu vou ter uma baixa secreção de hormônios. Não terei secreção de cortisol, não terei secreção de aldosterona, não terei secreção de hormônios andrógenos. Vai estar tudo baixo. E aí, qual o mecanismo compensatório que pode aparecer aqui? Eu tenho um ACTH que está sendo liberado em resposta ao estresse e está mandando o sinal para a adrenal para que a adrenal libere os meus hormônios do córtex adrenal. A adrenal, ela está atrofiada, a adrenal, ela está apresentando hipossecreção hormonal. Ela não consegue secretar os hormônios na quantidade suficiente e o ACTH continua aumentando. Ele entende que se o cortisol não subir, o que ele vai fazer? Continuar aumentando.
E o que vai acontecer? O cortisol não deu a resposta que o ACTH esperava. Então, o ACTH ele vai recrutar um hormônio que está na mesma glândula que ele, que é o nosso hormônio estimulante de melanócitos, tá? Ele vai estimular a produção de pigmento na pele, a produção de pigmentação. Então, quando a gente fala desse hormônio estimulante de melanócitos, nós vamos pensar em melanina, pigmento corporal, tá? Então, quando não há cortisol suficiente para gerar esse loop negativo e balancear a quantidade de ACTH, há uma superestimulação desse hormônio estimulante de melanócitos, gerando a hiperpigmentação. Então, entender a resposta fisiológica ao estresse, entender a importância de cada hormônio e como eles vão atuar na nossa resposta corporal ao estresse, vai nos ajudar e muito a entender as próximas desordens que vamos aprender na próxima aula.